Hi guys, eu sou Amy Burton no canal Coisas do Reino Unido e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a minha trajetória, né? Como foi que eu saí de Maceió, né, Alagoas e vim parar aqui no Reino Unido. É uma longa história, aí já são 9 anos de história. E tudo começou mais ou menos em 2009, quando eu fui fazer doutorado. Eu fiz doutorado na ESALC, que é a unidade Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. E é uma unidade da Universidade de São Paulo, da USP. E eu fiquei lá de 2009 a 2013. Eu fiz doutorado em entomologia, né, em Piracicaba, eu adoro. Quando eu entrei para o doutorado, eu já tinha intenção de fazer o intercâmbio e meus planos eram vir para o Reino Unido, porque até pela questão de tentar aprender inglês, eu não sabia inglês, nada. Enfim, em 2009 eu comecei o doutorado. E durante uma disciplina eu achei o trabalho de um professor que eu me apaixonei. E eu disse, eu vou fazer meu chama de sanduíche, né, doutorado de sanduíche, o meu intercâmbio com esse professor. Em 2011 é que eu estava liberada para fazer o intercâmbio se eu quisesse. Então eu entrei em contato com o professor, achei o e-mail dele e tal, entrei em contato. Até o momento eu estava usando o Google Tradutor, né? Tudo de boa. Falei para ele que eu estava trabalhando com abelhas e que eu estava no trabalho X e que se eu poderia ir para a universidade dele para fazer o trabalho também similar com as abelhas europeias, né? E ele falou, tá, você pode vir, nós não temos financiamento. Então, se você tem financiamento aí, pode vir de boa. Eu submeti o projeto para o CNPq, o projeto foi aprovado. Eu consegui a bolsa para ir para vir para o Reino Unido. E aí chegou a hora da verdade, né? Eu mandei outro e-mail para o professor. Professor, eu tenho boas novidades, né? O projeto foi aprovado, posso ir para ir a partir, o plano é para ir na primavera, né, de 2012 e ficar por 6 meses. Só tem um problema, eu não sei falar inglês. Aí ele respondeu da seguinte maneira: fico muito feliz que o seu projeto tenha sido aprovado, né? Você pode vir, você é bem-vinda, pode vir no momento que você precisar e não tem problema, eu não falo português. Então 2012, gente, eu vim pra cá em março de 2012. Eu desembarquei, se não me engano, no dia 23 de março de 2012. Não tinha smartphone, quer dizer, na verdade tinha, mas ainda era muito caro. O telefone não tinha internet, então eu não tinha Google Tradutor, eu não tinha acesso a nada. O meu Google Tradutor, deixa eu ver se eu acho ele aqui, que eu ainda tenho, eu guardo ele de recordação, que eu adoro ele. É esse dicionário. Tá, então esse dicionário foi o que me salvou em muitos momentos. Então eu andava com esse dicionário na bolsa o tempo todo. Enfim, desembarquei em Londres e fui passar pela imigração, né? Achando que, como eu vim por 6 meses, eu não ia trabalhar, né? Eu não precisava de visto, né? Eles dão uma permissão, você vem e aí você faz uma entrevista na hora, na imigração. E isso me deixava muito nervosa, porque como é que eu ia falar? Eu não sabia inglês. E se eles decidirem olhar para sua cara e decidir que você volta, você volta. Então é aquela coisa, né? Você não tem garantia que você vai entrar. E tava com tudo, né? Endereço de onde eu ia, tudo direitinho. Eu não tinha dinheiro, porque eu não tinha dinheiro. O CNPq ia me pagar a bolsa, mas o CNPq pagava mensalmente, ou em blocos. Mas eu não vim com dinheiro. Então assim, já era um problema, porque o pessoal, você tem que ter dinheiro. Então eu digo, vai lascar, porque eu não tenho dinheiro. Enfim, cheguei na imigração e foi um pesadelo. Não vou mentir. Mas tentando me comunicar, né? Mas meu inglês era péssimo. Então assim, como é que eu tava vindo pra cá pra desenvolver uma pesquisa se eu não sabia falar inglês, né? Então assim, ele tinha razão de estar com suspeitas, né? Mas como eu tinha carta, eu tinha tal. E outra coisa, eu não tinha a passagem de volta. Na época, o que é que acontecia? O CNPq, ele dava o dinheiro da passagem de ida e depois da passagem de volta, né? Você tinha que acionar.
né? Então, assim, quando eu cheguei na imigração, teve esse problema. Eu só tinha passagem de ida. Eu não tinha passagem de volta já marcada. Então, ficou um pouco suspeito para eles, né? Eu passei, mas a cabeça ficou explodindo, que eu disse para mim mesmo, porque eu ia pegar uma conexão para Manchester. Eu digo, se eu tiver que passar de novo por isso para Manchester, eu volto. Eu não vou passar por isso de jeito nenhum. Foi extremamente estressante. Extremamente estressante. Então, só que aí quando eu cheguei em Manchester, já não precisava mais nada, né? Já tinha passado pela imigração em Londres, então beleza. Em Sheffield, eu ia ter a difícil tarefa de ligar para o professor, né? Porque ele falou, quando você chegar, você me liga que aí eu vou te buscar na estação. Foi difícil. Porque, lembro, naquela época, eu não tinha, assim, quando você chega logo, né, seu telefone não funciona, você tem que comprar um chip. E, então, assim, eu peguei e tinha que ligar do orelhão. Eu não conseguia entender direito o que tinha que fazer. Mas enfim, eu consegui ligar. No final eu consegui ligar. Demorou um pouco, perdi algumas fichas, mas consegui ligar. E o professor foi me buscar. E foi realmente quando eu conheci o professor. Aí me assustei, aquela coisa quase 2 metros de altura, branca, de cabelo, sabe, cabelo grisalho, todo bagunçado. Ele é uma figura mesmo. Então ele me levou até a casa que eu ia ficar, porque ele queria ter certeza que o local era decente, porque ele ainda não tinha ido lá, né, e que a pessoa era de boa. Porque ele acho que tinha visto a pessoa passar na universidade, que não era do mesmo departamento, então ele não conhecia. Então ele me levou lá, o rapaz já estava lá esperando, ele estava com a namorada já para mostrar, sabe, de boa, que não tinha problema nenhum. O rapaz é alemão, a esposa não, né? Na época namorado, ela é inglesa. Mas foi de boa, eu tinha o meu quarto lá. Ele me deu já roupa, uma coisa que eu nem pensei, roupa de cama. Eu não trouxe roupa de cama, eu trouxe toalha, mas roupa de cama eu não trouxe. Aí como é que, sabe, aquela coisa, como é que você vai? A sorte foi que ele me deu uma roupa de cama. Enfim, né, cheguei, fui dormir, boa. E aí no segundo dia, o Christian e a Sarah, o nome da namorada Sarah, eles perguntaram se eu queria dar um passeio. Eu, beleza, vamos dar um passeio.